Bom, vou falar um pouquinho de reações inorgânicas para vocês, mas antes disso, vou fazer um pedido. Curta esse vídeo, compartilha, deixa aí nos comentários as suas dúvidas. Se quiser, me segue lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas sobre esse conteúdo, sobre química, tá? Então, o que é uma reação química? Uma reação química, basicamente, a gente pode atrelar ela a uma equação matemática. Na equação matemática, a gente tem uma conta, o sinal de igual e o resultado, certo? Na reação química, a nossa conta seria os reagentes, né? Eu vou pegar duas ou mais coisas, algumas substâncias, misturar, elas vão reagir. Então, do lado esquerdo eu tenho os reagentes. E o que vai acontecer vai me fornecer o produto, que é o que está do lado direito da reação química, certo? Bom, então, basicamente, uma reação química ela sempre vai ser assim, ó, reagente formando produto. Pode ser reação de duas substâncias, três, quantas forem, e podem formar vários produtos, um produto, e a gente vai ver os tipos de reações químicas agora, ó. Tipos de reações químicas, basicamente eles são 4 tipos. Reação de síntese ou adição. O próprio nome já diz, eu estou adicionando, eu estou sintetizando as coisas. É aquela que dois ou mais reagentes formam um único produto. O exemplo aqui, A mais B se juntando, formando B mais C. Um exemplo prático, eu tenho lá gás hidrogênio reagindo com gás nitrogênio, formando amônia. Eu tenho duas substâncias simples reagindo, formando uma substância composta. Eu sintetizei, eu adicionei uma à outra. Reação de análise ou decomposição é aquela reação onde você tem mais de um reagente sendo obtido a partir de você vai ter uma decomposição do seu reagente. AB formando A mais B. Esse seria um exemplo prático. Como que acontece isso? Eu tenho ali o carbonato de cálcio, né? Sob aquecimento, o carbonato de cálcio se transforma em óxido de cálcio e dióxido de carbono. Essa é uma reação de decomposição, certo? Outro tipo, reação de simples troca, de deslocamento ou de oxidação. É uma reação que uma substância simples desloca outra substância que está junto com uma outra substância que a gente chama de substância composta. Genericamente, eu tenho A reagindo com BC e o que vai acontecer? O A vai deslocar o B e vai formar a substância AC. Um exemplo prático, cobre reagindo com nitrato de prata, o que vai acontecer? O cobre vai deslocar a prata e a gente vai ter aí o nitrato de cobre 2 e prata metálica. Nas próximas aulas, nós vamos ver como que essa reação acontece, quais são os critérios para ela acontecer. Agora eu só quero saber o tipo de reação que eu tenho. Essa seria uma reação de simples troca. Reação de dupla troca ou metástase, quando eu tenho duas substâncias compostas, né, que reagem entre si, formando duas outras substâncias compostas. A gente pode ver ali que você tem uma reação A trocando com B, com C, desculpa, A trocando com C, formando novas substâncias. Antes eu tinha AB mais CD, eu vou produzir AC mais BD, certo? Essa é um exemplo de uma reação de dupla troca, que é uma reação de um ácido e uma base, formando sal e água. Você pode ver que, por exemplo, a troca, você tem uma dupla troca, você tem uma troca com o Na, e aí você forma novas substâncias, você forma o NaCl mais água, tá bom? Essas reações, elas são importantes para ser classificadas. Em alguns processos, por exemplo, processos de seriados de vestibular, por exemplo, PISME,
a gente tem muito desse tipo, cobrança desse tipo de reação química, né? Reação de dupla troca, de ácido e base, para a gente ter uma noçãozinha, certo? Então, o que acontece? Eu coloquei algumas questões aqui para a gente entender. Por exemplo, eu tenho aí 5 questões e dadas as reações, eu estou pedindo para classificá-las de forma correta. A gente pode olhar aqui a primeira reação. O que acontece na primeira reação? Antes de classificar aqui, vamos olhar. Ela é uma reação onde eu tenho uma substância simples e outra composta reagindo, e a substância simples ali, no caso, o zinco, ele troca com a prata, né? Então, eu tinha inicialmente zinco e nitrato de prata, eu passo a ter prata metálico e nitrato de zinco. Essa reação é classificada como uma reação de deslocamento, certo? Depois ali, eu tenho dicromato de amônio. Acontece alguma coisa e esse composto se transforma em nitrogênio, de trióxido de cromo mais água. Eu tenho uma reação de decomposição, ou seja, possivelmente houve uma queima ali e formou várias outras substâncias a partir de uma. A próxima, eu tenho duas substâncias, né, no caso, duas substâncias simples, se juntando. O que acontece? Elas estão se adicionando, então seria uma reação de síntese ou adição. Na outra, eu tenho cloro, Cl2, NaBr. A gente pode observar que o que acontece? O cloro, ele troca, ele pega o lugar do do bromo, bromo, ele pega o lugar do bromo. Então, ocorre também uma simples troca ou uma reação que a gente também chama de deslocamento. Na próxima reação, na quinta ali, eu tenho o ácido sulfúrico reagindo com carbonato de sódio. O que a gente observa? Um ácido reagindo com um sal, certo? E o hidrogênio, ele perde o lugar para o sódio. Por quê? A gente vai ter formando ali o sulfato de sódio e água e CO2. A água e CO2 vem da decomposição do ácido carbônico, que é o H2CO3, né? Então, eu tenho uma reação ali de dupla troca, certo? Eu formei outras substâncias, eu troquei o sódio pelo hidrogênio aí. Então, eu poderia classificar essa reação como deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento de novo e dupla troca. A opção correta seria a letra A. Deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento e dupla troca. A próxima, a sequência que representa, respectivamente, as reações de síntese, análise, decomposição e dupla troca vamos olhar para as nossas opções ali. A primeira reação, eu quero primeiro uma reação de síntese. Eu tenho duas coisas ou mais e elas são adicionadas, eu juntei elas, certo? Então, onde eu tenho essa reação? Aqui, no número 4. Depois eu quero uma reação de análise, certo? Onde que eu tenho essa reação de análise? Análise é a mesma coisa que decomposição. Eu tenho uma substância se transformando em outras substâncias. Onde eu tenho isso? Na 3, aqui, ó. Eu tenho uma reação de análise. Uma reação de deslocamento. Onde eu vou ter uma reação de deslocamento? Eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta. E essa substância simples, ela está pegando o lugar de uma outra composta. Onde isso acontece? No primeiro aqui, o zinco, ele pega o lugar do chumbo, forma o nitrato de zinco mais chumbo, né? E por último, uma reação de dupla troca, onde eu tenho ali, na segunda, o sulfeto de ferro 2, mais ácido clorídrico, formando o cloreto de ferro 2 e hidrogênio. Essa seria um exemplo de reação de dupla troca. Então, essa seria a ordem.